Graça e paz, irmãos. Deus abençoe você, sua casa. Eu quero compartilhar o texto da palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Os versículos 1 ao versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós cremos na revelação que aqui está diante dos nossos olhos, e que o Senhor nos faça compreender segundo a ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já passou por alguma situação onde você estivesse num beco sem saída? Para onde eu vou? Se eu olho para trás, as circunstâncias ainda muito ruins. Para frente, a perspectiva não há de ser boa. Eu creio que diante da crise que nós estamos vivendo hoje, quando a gente depara nessa situação das pessoas que estão no isolamento social, para que não possa ocorrer aglomerações devido ao problema deste vírus, que é tão avassalador, que tem tomado conta de países, nações que estão afetadas de uma forma tão cruel por causa deste vírus. Só que a perspectiva futura também é muito ruim por causa da economia, porque muitas pessoas estão perdendo, muitas pessoas estão desempregadas, empresas fechando, e aí novos horizontes parece que não tem. É como se estivesse num beco sem saída. E é nesse sentido que eu quero falar com você, porque o povo de Israel também estava diante dessa situação. Olhando para trás, os inimigos o perseguiam, e quando o alcançasse poderiam morrer, porque eles estariam agora prendendo novamente e matando aqueles que foram rebeldes. E olhando para frente, a circunstância ainda era difícil, porque existe um mar. Certamente eles vão nos alcançar, pereceremos aqui no deserto. Foi este questionamento do povo de Israel. Olha, é melhor que fôssemos sepultados no Egito. Era melhor que ficássemos lá sob a opressão dos nossos inimigos do que morrer aqui no deserto. São essas situações que nos fazem realmente perecer, e não somente perecer numa vida física, muito mais numa vida espiritual, porque deixamos de recorrer ao Deus soberano, Criador, que está no governo. Por isso,
Moisés agora, depois de estar ali com o povo de Israel, lutando com eles nesta causa, conduzindo este povo a Canaã, a terra prometida, este povo começa a questionar e a murmurar mais uma vez. Mesmo vendo a dimensão da grandiosidade de Deus derramando as 10 pragas sobre o Egito. Agora Faraó, buscando realmente com toda a sua força, toda a sua crueldade, perseguir este povo, esses homens se sentem realmente agora preocupados, porque vamos morrer. Estamos num beco sem saída, e eu quero falar justamente sobre este beco sem saída. Muitas vezes somos levados por Deus a este beco sem saída. Para quê? Porque muitas vezes Deus está nos provando, porque Deus requer de cada um de nós fidelidade. Deus prova o nosso coração. Deus não nos tenta, mas Ele prova. E muitas vezes somos levados a situações difíceis para ser provados por Deus. É como se fôssemos um diamante bruto sendo lapidados por Deus, porque nós somos forjados por Deus para sermos conformados à imagem do seu Filho. Então, se você está diante de uma situação difícil, saiba, olha, Deus está provando se de fato agora neste momento eu vou buscá-lo, adorá-lo e servi-lo. Reconhecer que Ele está no controle, que Ele está dando a direção, que Ele está nos conduzindo a outra margem. O povo de Israel deveria estar atento, porque Deus já havia prometido a eles que eles entrariam na terra prometida. Então eles passariam para a outra margem, mas o que nos afeta é o pecado. O pecado nos cega. Porque ao mesmo tempo esses homens agora começam a questionar e a murmurar contra Deus. Não é contra Moisés, mas contra Deus, porque eles viram a ação de Deus, o poder de Deus, os libertando do cativeiro depois de uma opressão de 400 anos. Queridos irmãos, Deus tem provado o seu coração, Deus tem provado a minha vida, e que sejamos fiéis a Ele, porque Ele é fiel, Ele não muda, Ele é imutável, nós que mudamos. Mas rogue ao Senhor para que Ele possa perseverar com você, comigo, conosco. Porque nós estamos numa caminhada, nós estamos numa peregrinação, nós estamos indo para a nossa Canaã, a Canaã celestial. Nós vamos passar para a outra margem. E a nossa segurança não está nas circunstâncias, não estão nas coisas que você pode palpar. A nossa segurança está em Cristo, a nossa fé está firmada no nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero que neste momento você possa agora olhar com os olhos da fé, saber que o nosso Senhor já nos deu essa vitória na cruz do Calvário. Quando João, na ilha de Patmos, teve aquela visão, Deus fez com que ele escrevesse as 7 igrejas da Ásia Menor, e é uma palavra direcionada à igreja de Esmirna, que estava sofrendo perseguição. E a palavra que foi direcionada a esses irmãos foi: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o que nos reserva além deste mundo é a vida eterna. Então passaremos por provas, lutas, provações, perseguições, mas saiba de uma coisa: nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então que você possa neste momento buscar paz, refúgio no Senhor. Talvez vai faltar sim alimento na sua casa, talvez vai faltar medicamentos, talvez agora vai faltar emprego na sua vida, mas confie em Deus. Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso auxílio, irmãos. Ele está te provando, e que nesta provação você seja aprovado por Deus, que você possa de fato agora neste momento manejar bem a palavra de Deus. Deus nos leva a situações tão difíceis, para que saiamos dessa situação ainda com o coração voltado mais a Ele. Eu creio que é neste momento que Deus está trabalhando com cada um de nós, que o nosso coração esteja voltado a Ele em toda e em qualquer circunstância.
tanto na bonança como também na escassez. Eu creio que tanto você como eu estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos dizendo: olha, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Mas Deus nos leva a essa situação, a um beco sem saída, para mostrar o seu poder, porque Ele nos livra. Ele levou a Israel a essa situação. Deus levou ao povo de Israel para mais uma vez manifestar o seu poder. Por quê, irmãos? Porque só Deus tem poder para controlar o universo, só Deus tem o poder para controlar a natureza, e Deus naquele momento controla a natureza, faz com que aquele mar, aquela imensidão de mar que eles estavam vendo, que eles não poderiam passar, porque morreriam, mas Deus faz com que aqueles homens passem a pé enxuto. O mar se abriu no meio. E este povo começa a passar para a outra margem. Deus nos leva para mostrar o seu poder. Deus nos leva a situações tão difíceis para mostrar o seu cuidado. Eu creio que neste momento agora você vai presenciar mais e mais o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais sentiremos o cuidado de Deus. Porque esse Deus é um Deus que se preocupa, é Ele que cuida dos seus. E o maior cuidado que Deus estendeu a nós foi da salvação, porque Ele nos libertou do cativeiro eterno. Ele nos libertou da opressão do inimigo, das amarras de Satanás. E agora Ele nos conduz à nova Canaã, à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Que você possa, nessas circunstâncias, olhar para Cristo e saber que Ele já nos deu a vitória. Mesmo que você venha até neste mundo aqui agora perecer por essa enfermidade ou por qualquer outro tipo de enfermidade, saiba que o que nos reserva é o novo céu e uma nova terra. O que nos reserva é a vida eterna, é estar com Cristo eternamente. Então que você neste dia, neste momento agora, volte os olhos para o Senhor. Saiba que você não está num beco sem saída. Você precisa olhar para Cristo, não para circunstâncias. Que você possa olhar para a cruz, aquela cruz vazia, aonde Cristo já ressuscitou e um dia há de voltar para nos buscar. Se prepare. Volte os seus olhos para Deus. Deus é o nosso ajudador. Creia somente nele. A sua fé não tem que estar baseada nas coisas que se vê. A sua fé tem que estar baseada em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. E a nossa fé é em Cristo. Nós não o vemos, mas nós o esperamos e o aguardamos. Que em Cristo você possa ser mais que vencedor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez quero deixar aqui sugerido a todos no nosso card acima as nossas devocionais, para que você possa ser abençoado se você perdeu, para que você possa acompanhar as nossas devocionais que estão aqui no card acima. Também no box aqui embaixo algumas informações para que você possa também acompanhar. E sugiro também aqui em cima no nosso card uma música que você possa se alimentar de forma espiritualmente, uma boa canção, onde nós temos a segurança no nosso Salvador, reconhecendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e que não importa as circunstâncias,
nós ainda o louvaremos. Então, aqui acima no nosso card, uma sugestão de uma boa música, Te Louvarei. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.